Paz, igreja. Vou tentar ser bem breve, tá? Que eu sei que todo mundo quer ir pra casa. Há mais ou menos uns 2 meses, quase 3 meses, eu sempre vim à igreja, sempre trouxe as pessoas à igreja. Mas mais ou menos nesse tempo, eu procurei a igreja desesperada, sem sentido na minha vida, sem saber se eu ia viver no outro dia, porque eu fugia da minha casa, eu fugia das pessoas que eu gostava, eu fugia das coisas que eu amava. E eu tentava pensar igual eu pensava antes do que eu estava passando. Não fazia sentido mais eu orar, não fazia sentido eu viver os projetos. Eu me demiti de uma clínica odontológica de 12 anos de trabalho para empreender. E eu tomei uma decisão que seria a melhor decisão da minha vida. E daí do nada eu começo a esmorecer. Meu brilho sumiu, tudo sumiu. E eu procuro a irmã aqui na igreja, subi lá na salinha chorando. Eu vou falar para vocês, eu nunca senti a dor da alma igual eu senti aquelas vezes. E eu tava lá, mas eu tava sem esperança nenhuma. Eu chorava e eu não conseguia, sabe assim, eu estava pedindo ajuda, mas eu queria que as pessoas entendessem que o meu grito era muito pior do que eu estava demonstrando. Porque eu falo assim que na minha depressão, o que eu mais fazia no meu quarto era procurar testemunho de cura de depressão. E vocês já fizeram isso? Quem já fez? Eu fiz e não tem quase. Tinha algum muito claro? Não tem. Será que talvez porque não está faltando a gente dar os nossos testemunhos de cura? Uma vez um palestrante falou assim, toda vez que você não abre a sua boca, tem alguém se matando num quarto. E isso poderia ter acontecido comigo, porque, desculpa, é pesado, mas eu pensei em fazer isso com a minha vida. E aí as coisas começam a... Sabe, quando todo mundo estava indo embora da igreja e eu estava aqui no banco, eu queria que ninguém fosse, porque eu não queria viver a partir dali, sabe? Eu queria que todo mundo ficasse. A minha mãe mora aqui perto do cowboy também, e eles no domingo se reúnem lá na frente, tudo da casa. Mas na pior hora, era a hora que eles pegavam as cadeiras para começar a ir para casa, para começar a semana no outro dia. Eu estava totalmente perdida, eu sempre corri 5 horas da manhã, chamava todo mundo para as coisas, e eu não conseguia pensar igual antes. Parecia que a minha alma já tinha ido e o corpo estava aqui vagando. É a coisa mais triste do mundo. E aí eu começo a lembrar que no meu despertar, que eu achei que eu já tinha tido, eu falava assim, Senhor, eu quero ajudar as pessoas. Mas sabe que no fundo eu acho que eu queria que as pessoas me vissem. Porque a gente acha que não, mas os traumas da nossa infância, eles refletem muito em quem a gente é hoje. A gente tem que cuidar. Eu queria ajudar as pessoas, mas na verdade eu queria me ajudar, porque eu queria ser vista, porque na escola eu era excluída a todo momento. Inclusive dentro de casa. Minha mãe falava pra mim assim, eu não sei porque que a Daiane nasceu, porque eu casei à força com o pai dela. Então é pesado para uma criança. E cuida, porque às vezes, mesmo que a criança não está na sala, se elas forem ligadas igual eu era, eu escutava tudinho que meus pais falavam. Eu estava brincando, todo mundo estava brincando, mas eu estava aqui, ó. Então eu não participava de apresentação da escola, porque eu sabia que minha mãe não ia mesmo. Então, sabe, tudo isso foi refletindo. E aquela Daiane que estava indo para o mundo de palestra, até o Alisson, acho que já veio aqui, do Gigante. No fundo, eu queria eu ser vista para sanar uma dor minha, e não era assim. Muitas dores que a gente passa não é para nós, é para outras pessoas. Então, quando a depressão veio, e eu nem acreditava que eu tinha isso, porque eu era fodona, desculpa a palavra. Um dia estava em casa e eu já estava 2 dias no sofá. Eu estava 2 dias. Depois vocês não vão lembrar disso quando vocês passarem por aí, mas eu estava 2 dias sem tomar banho. Eu estava 2 dias sem comer. Parecia, eu nunca usei, mas parecia que eu tinha usado uma droga das feias. Meu irmão sai correndo de Medianeira às 6 da tarde, me busca em casa, taca minhas coisas no meu carro e fala, você vai ficar lá em casa? Nós vamos deixar você sozinha. Sentada lá, eu me senti mais desconectada ainda, porque minha rotina também não era aquela, e eu falei, não adianta. Se o Senhor não falar comigo, eu vou viver só até amanhã. E aí eu falava para Deus assim, me mostra pelo menos o que eu estou passando, porque eu sempre falei muito com Deus, sempre Deus falava muito claramente comigo, eu tinha uma conexão grande com Ele. E aí eu lembro que eu falei assim para Deus, me mostra se eu estou num deserto ou se eu estou com depressão, para eu saber para onde eu ir. Porque acho que o pior sentimento eu estou tão perdido que eu não sei se eu vou para cá ou para cá. Esse é o pior. Esse é o pior de todos, pior que a morte, porque você está vivo, mas já morreu faz tempo. Aí eu durmo e quando eu acordo, uma pessoa que eu conhecia 10 anos atrás me manda mensagem, eu quase não respondia, né? Aquela pessoa. E dele falou para mim, nossa, eu sonhei com você essa noite. Uma pessoa improvável que Deus falaria através dela, porque ele teve uma depressão. Eu sonhei que a gente estava num deserto. Meu Deus, eu comecei a chorar. Falei, Deus tornou a falar comigo. Passou mais um tempo, eu não sei se alguém aqui já teve depressão, esse sentimento. Deus falou, tentou me puxar, mas ainda assim eu não fui.
E aí eu falo para a dona do meu apartamento que Deus tinha melhorado. Em 2022 foi feio, mas 2023 foi o pior ano da minha vida. O pior ano da minha vida foi o melhor ano da minha vida. E aí as coisas começam a melhorar e eu falo assim: Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu fiz terapia para sair da casa da minha mãe. Como é que eu estou voltando para cá? O Senhor faz as suas bênçãos toda longe da parentela e eu estou voltando. Eu me senti humilhada, sabe? Falava que eu podia mudar de vida e aí todo mundo falava: viu? Não adianta você querer ser o que você não é. Mas ninguém sabia o que eu passava dentro de casa. Que eu ganhava roupa na escola e as crianças me excluíam por isso. Não por maldade, mas a criança não sabe. E aí eu falei, com muita dor, falei assim: oi, Sandra, eu vou devolver o apartamento, vou ficar lá só até semana que vem. Fazia 15 dias que eu tinha falado isso, eu não tinha movido uma palha do meu apartamento. Eu não conseguia, gente, minha casa estava feia. Estava abandonada, meus livros, tudo, mas eu não gostava mais de nada, nada. Aquele dia eu fiquei na casa da minha mãe, o dia inteiro, todo mundo indo viver suas vidas. Eu falei assim: Senhor, fala comigo a última vez, pelo amor de Deus. E eu falei isso 6h30 da manhã, 7h30, a Sandra me liga e fala assim: Dai, Deus tocou no meu coração hoje e você pode ficar no apartamento até você melhorar. Você não precisa pagar o aluguel. E se você não conseguir pagar o condomínio, eu pago para você. A partir daquele dia, e eu sabia que não era para eu sair de lá, porque a primeira fase da depressão, eu voltei para casa da minha mãe. E eu sempre fui muito independente. Mas a segunda, não fazia sentido. Eu falei: Senhor, o Senhor me colocou lá. E o dia que eu estava limpando meu apartamento, eu lembrei do nome. Nova Vida é o nome do condomínio que eu moro. E a partir desse dia, as coisas começaram a se encaminhar na minha vida. Elas começaram a melhorar. Deus está me conectando com pessoas maravilhosas. Porque chega uma fase da vida da gente que os amigos somem. Na minha depressão, antes da minha depressão, todo mundo queria saber como é que você acorda cedo. Como é que você é tão ativa? Como é que você faz isso? Mas ninguém queria saber como é que eu estava quando eu desapareci do Instagram, do Facebook. Ninguém quer saber de você não, gente. Tem um louvor que eu escutei hoje antes de eu ir para a trilha, que eu não vou aparecer do Instagram, do Facebook. Ninguém quer saber de você não, gente. Tem um louvor que eu escutei hoje antes de eu ir para a trilha, que eu não vou lembrar muito, eu sou muito ruim de cabeça, né? Eu não posso ficar falando, mas eu sou esquecida pra caramba. E ele falava assim: e se precisar, é só chamar. Não quero religiosidade, eu quero... Não sei se vocês já escutaram, mas ele estava falando comigo hoje. Eu falo para vocês, a minha amiga Carol falou assim: amiga, você voltou. Porque eu sou bem doidinha, tá? Eu tô aqui, mas eu sou bem louca. Amiga, você voltou? Eu falei: eu não voltei. Deus me transformou. Sabe por quê? Antes da minha palestra eu falava assim, ó: levanta dessa cama, você tem que ser forte. Não faz isso não. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. Não julga ela. Para de falar da roupa dela. Talvez ela está lutando um dia a mais para ela levantar de casa e trabalhar, e você está julgando a roupa dela. Eu sei porque eu passei por isso. Hoje, nas minhas palestras, eu vou falar para você bem assim, ó: você consegue levantar? Primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Eu não consigo. Eu não consigo. Aí, é isso. O que eu quero falar para vocês? Deus me curou, Ele me curou. E qualquer que seja a dor de vocês, é só o processo, gente. Depois da noite sempre vem o sol. Obrigado, glória a Deus. A ti toda a honra e toda a glória.